Então, começamos? Tá, pessoal. Então, temos aqui uma colega nova hoje, né? Você quer se apresentar um pouquinho? Dizer um pouquinho sobre você? Eu sou engenheira civil, não estudei nada. Eu estudei filosofia porque eu fiz colegial, fiz um clássico, daí eu estudei filosofia, mas pouquinha coisa. Gosto de ler e uns 8, 9 anos da minha vida eu me interrompi e me interessei sobre arte. Pelas artes plásticas é mais o campo que eu Milita. já vi um pouco mais, que fala do ser humano, de uma certa maneira. Minha formação acadêmica é engenharia civil, trabalhei 50 anos mais. Leio que passava na frente, gosto muito de revistas, gosto muito de comportamento, gosto de fazer cursos, palestras, eu sei, eu vou, eu sou muito curiosa. E tem um defeito, né? Mas é muito bom aprender. Bom, bem-vinda, Yara, então. Né? O nosso grupo aqui é um grupo muito heterogêneo, temos estudantes de filosofia, temos pessoas que gostam de estudar, temos todos os tipos aqui de participantes, e é um grupo voltado para fazer aqui uma viagem pelos diálogos de Platão. Nós já fizemos esse ano aqui, esse grupo começou esse ano, já fizemos o Eutífone, depois do Eutífone fizemos a Apologia de Sócrates, depois fizemos o Crito antes da Apologia, Apologia, depois Crito, depois Fédon, né? e agora Crático, e agora esse aqui que eu dei. Os diálogos de Platão, de modo geral, são enunciados por nome do interlocutor de Sócrates, embora nem sempre Sócrates seja a pessoa que faz a interlocução principal. Ele está presente em todos os diálogos, mesmo nas leis. De vez em quando não. No sofista, quem faz a interlocução não é Sócrates, ele fala um pouquinho e passa a palavra para um tal de estrangeiro, que é um sujeito da escola de Protágoras, que precisa estar ali, ele não é Sócrates, porque ele tem que defender as teses de Protágoras. Não, desculpe, de Parmênides, não de Protágoras, Parmênides, um sofista. E o teteto é o diálogo que nós vamos tentar entender hoje, o significado do diálogo do teteto. Não é um dos diálogos mais fáceis, e a razão pela qual a gente acabou nesse diálogo com mais dificuldade agora é porque nós estamos seguindo as tetralogias na ordem do Trasilo, que é o estudioso que estabeleceu as famílias de obras de Platão, porque ninguém sabe quais são as sequências cronológicas, isso não é conhecido, embora saibamos que aqui e ali certamente há uma sequência, não se tem uma visão do conjunto. Há uma grande, apesar de todos os estudos já foram feitos, estudos de estilo, por exemplo, né, para tentar ver se há alguma evolução da escolha de palavras, de vocabulário, ao longo da história dos diálogos, ainda não se teve ainda nenhuma conclusão que seja consensual. Porque tem opiniões muitas, mas não há concordância de dois fulanos. E nesse assunto estão os sujeitos mais qualificados que possam imaginar, aqueles filólogos alemães do século XIX, gente rigorosíssima, sabe aquele pessoal que passa 30 anos procurando um negócio e não larga e não encontrar. Nós tivemos, portanto, uma qualificação humana extraordinária de pesquisa nesse trabalho de tentar organizar Platão. Mesmo assim, ainda resta uma porção de dúvidas, dúvidas associadas à dita questão platônica. A questão platônica é esse conjunto de incertezas que há sobre a obra platônica. A obra platônica, por outro lado, veio para nós com razoável, suficiente preservação. Não há obra nenhuma que esteja sumida, nenhuma. Tem um pedaço do Critias, o Critias está incompleto, mas também não se sabe se ele completou de verdade, de fato, talvez ele tenha completado o diálogo. É um diálogo muito pequeno, quase o menor de todos, o menor acho que é hiper menor, depois em Critias, eles estão muito próximos dos dois. Mas dúvidas assim sobre diálogos de Platão que sumiram, isso não existe. Porque há diálogos que parecem que não são de Platão. Então, é o problema oposto de Aristóteles,
Em Aristóteles nós estamos procurando as obras, em Platão nós estamos procurando nos livrar daquelas que não são platônicas. Mesmo assim, há um conjunto fundamental de diálogos que são considerados consensuais. Há um documento que eu não tenho uma cópia para tirar agora, infelizmente, em que nós temos aí essas opiniões aí dos principais estudiosos, né, o resumo dessas opiniões todas aí. E esta história toda nos levou então para o terceiro de todas as obras platônicas, é a mais importante na esfera da epistemologia. Não é? Epistemologia. O que é epistemologia? Epistemologia é a teoria, o estudo do que seja conhecimento. É uma disciplina filosófica, quase a mais importante de todas. A filosofia é composta por disciplinas, entre elas uma chamada epistemologia. Episteme, em grego, significa verdade deduzida. Para um grego, é preciso entender isso, né? Mas aquilo que o grego chama de conhecimento verdadeiro, de episteme, e não de doxa apenas. Doxa é uma opinião, pode estar certa às vezes, mas doxa é apenas uma opinião. Episteme é diferente de doxa, porque episteme é uma verdade que provém de uma dedução. Tá? Uma episteme é uma verdade que provém de uma dedução. Só a dedução é verdadeiramente conhecimento. Só a dedução. O que a dedução é, na prática, é aquilo que nós chamamos de silogismo. Silogismo aristotélico, que teria sido inventado por Aristóteles, é o coração central do pensamento humano. Quer dizer, a nossa mente ela conclui coisas a partir de coisas anteriores, que se for feito de modo certo, portanto, se o silogismo for bem aplicado, você conclui legitimamente, então, na direção de uma certa conclusão. O problema é que, para que um silogismo possa funcionar, ele precisa de elementos saudáveis, não é? Elementos saudáveis, sem os quais não é possível haver raciocínio verdadeiro. E esses elementos saudáveis são de duas maneiras: ou é o resultado de uma indução, ou é o resultado de uma verdade auto-evidente, de alguma coisa que é axiomática. Axiomática significa auto-evidente. Por exemplo, eu sou eu. A igual a. Você não tem como provar essas coisas. Tente provar que você é você, você não vai conseguir fazer isso de jeito nenhum. Porque o eu sou eu é uma verdade axiomática. Tem que ser aceita a partir daí. Não há necessidade de provar isso. Do mesmo modo que não há necessidade de provar que A é igual a. Logo, para você poder raciocinar logicamente, com competência, é preciso que você parta de determinados elementos que constituem o raciocínio, elementos esses que têm duas naturezas. Ou eles são elementos auto-evidentes ou são elementos indutivos. Por isso é que é preciso entender logo de uma vez que indução não é raciocínio. Entendeu? É assim, você vê um gato e um gato mia. Então, o gato mia, mas você não tem certeza, você vê um gato só. Aí você vê um segundo gato, né? E esse segundo gato também mia. Você vê o terceiro gato, também mia. O quarto gato também mia, o quinto gato também mia. É óbvio que depois que você vira uma porção de gatos, você vai concluir que todos os gatos miam em geral. Isso é um raciocínio, é um exercício de indução. Mas isso não é um raciocínio rigorosamente falando. Isso não é um ato de inteligência. É um ato de observação do mundo. A indução não é um ato de raciocínio. Ela é a origem de um raciocínio que virá depois por meio da dedução. A dedução, sim, é um raciocínio. Mas a indução, não. A indução é apenas uma metodologia de coleta de premissas. Então, de premissas, para que você possa, a partir das premissas, fazer raciocínio permanente. A dedução é raciocínio. A dedução é o único raciocínio que há de fato. Se eu pensar assim, o gato mia, então ele é um animal. Isso já é uma dedução. Isso já é uma dedução. Mas se você tiver uma outra premissa que diga que os animais podem miar. Se você tiver uma segunda premissa que diz assim, alguns animais miam. Tá? O gato mia. E como alguns animais miam, então o gato é um animal. Aí sim você fechou a raciocínio, você fez um silogismo. O silogismo é isso, é o único raciocínio humano possível. Portanto, toda a teoria do funcionamento da mente humana é a teoria do silogismo de Aristóteles. Está no
do conjunto chamado Órgano. 6 livros que juntos produzem ali a mais antiga investigação sobre o mecanismo pelo qual a mente humana funciona, do ponto de vista lógico. Não é isso que Aristóteles chamava de analítica e que os modernos chamam de lógica. Mas para Aristóteles tinha o nome de analítica e não o nome de lógica. Lógica é apenas o nome moderno da palavra analítica. Aristóteles achava que isso era uma espécie a analítica era uma espécie de estudo do mecanismo central pelo qual a nossa mente funciona. E ele tem toda a razão, é isso mesmo. Tá? E é 100% dedutivo. Totalmente dedutivo. É isso que é inteligência humana, é a dedução que gera conhecimento. A indução não, a indução é um processo de observação. Ok? Muito bem. O diálogo que nós vamos tentar entender aqui agora, que é o Piaget, né? Mas estamos aos pouquinhos chegando. Né? Ele é um diálogo que tem características interessantíssimas, porque ele é a maior obra que Aristóteles escreveu no âmbito da epistemologia. O assunto do diálogo é o que é o conhecimento. Esse é o assunto do diálogo. É sobre isso que Platão está conversando com seus interlocutores. O interlocutor de Platão é Teeteto. Teeteto é um jovem que, de acordo com o seu professor, Teodoro, que também participa do diálogo de vez em quando, Teeteto tem um professor de matemática e geometria, naquela época era tudo a mesma coisa, não tinha essa diferença, chamado Teodoro. Esse Teodoro tem um aluno chamado Teeteto, que diz, e Teodoro diz para Sócrates que o Teeteto parece muito com ele, é muito parecido fisicamente com ele. E aí o Sócrates faz questão de conhecer o Teeteto para saber como é que o cara ele tem. Possivelmente os espelhos nessa época não eram muito populares, né? Provavelmente, né? E ele então faz o Sócrates faz então uma conversa com o Teeteto. Esse Teeteto, mais tarde irá morrer, né? Tanto é que o diálogo começa com um comentário sobre o Teeteto sendo carregado da guerra para Atenas em muito mau estado, uma doença, com uma doença infecciosa. Teeteto irá morrer logo, mas durante esse conjunto de conversas aí dá origem a 3 diálogos seguidos, porque depois do Teeteto vem o sofista e depois do sofista vem o político. E esses 3 diálogos são continuação natural um do outro, porque no final de cada um deles há uma referência ao próximo diálogo e assim por diante. Estão encadeados narrativamente, estão encadeados literariamente. O primeiro, depois desse vem o político, depois vem o sofista, depois vem o político. São os 3 diálogos que são encadeados. Há quem diga que antes do Teeteto deveria haver o diálogo chamado Parmênides. Eu também acho que isso foi o caminho, mas não foi essa a escolha que o Trasilo fez. O Parmênides seguramente tem alguma ligação forte com esses assuntos aqui. Talvez aí nesse caso não devêssemos falar de tetralogia, mas nesse caso de tetralogia, né? Deveríamos talvez colocar o Parmênides também no grupo. Como estamos seguindo aqui esta nomenclatura do Trasilo, então nós não vamos respeitar por causa disso, né? Mesmo porque isso já está mais ou menos engatilhado, né? O grupo de São Paulo com o grupo de Londrina estão caminhando assim mais ou menos como articulados um com o outro. Né? Esse sofista, esse aqui, não, é o seguinte, né? É o seguinte, depois vem o político. Isso mesmo. Esse ano, até o final do ano em São Paulo, ou seja, até o próximo encontro, nós teremos feito o sofista e o político. Queremos terminar lá, vamos terminar até o político lá. Aí vai ver no curso de férias da República, que é fora da tetralogia, fora da sequência, mas não há jeito de fazer fora do curso de férias, então vamos ter que fazer assim mesmo. Pegar aí a República para atacar esse também. Né? Mas há sempre aquela preocupação nos diálogos de Sócrates, nos diálogos de Platão, de você estabelecer quais deles são os diálogos socráticos, quais são os de tradição e quais são os platônicos. Claro, todos foi Platão quem escreveu, mas nos primeiros diálogos a figura de Sócrates está muito preservada ainda,
e parece sempre que quem está falando é Sócrates de verdade, Sócrates que Platão conheceu, de quem ele foi aluno. Aos diálogos de transição, que são aqueles diálogos que têm componentes mistos, ainda a presença de Sócrates como seu método de perguntas e contestações e de investigação pela dialética, e há já os diálogos, e já também há elementos que são platônicos, ou seja, Sócrates começa a divulgar ideias que são claramente platônicas, e há os diálogos de terceira fase, ou seja, os diálogos da velhice, que são completamente platônicos. Esse é um diálogo intermediário entre as duas fases. Nunca esqueçam que essa sequência de tetralogias não está na ordem cronológica, porque a ordem cronológica não é conhecida, não se sabe qual é a verdade. E o diálogo que vocês vão ver comigo hoje aí é, portanto, um diálogo que tem aquela característica de ser significativamente aporético. Por aporia, entenda-se, né? Aporia em grego significa incapacidade de seguir adiante. É um passe, né? A aporia é aquele diálogo que não chega a lugar nenhum, que chega no momento em que não te conta o resultado, não te dá a ideia do que se está pesquisando ali, e nesse caso aqui, em que a pergunta é o que é o conhecimento, também é um diálogo aporético do mesmo jeito, porque também nós ficamos sem saber o que é o conhecimento, pelo menos aparentemente. É claro que aqui há implicitamente alguma resposta a essa pergunta, mas essa resposta é meramente, digamos assim, extraível do conjunto por esforço nosso aqui de interpretação, porque no fundo, no diálogo em si próprio, o Teeteto faz 3 tentativas de explicar, 4 tentativas de explicar o que é conhecimento, e nenhuma delas dá certo. É, portanto, um diálogo que, além de tudo, além de ser aporético, né, tá, ele também é de natureza periástica, ele é um diálogo experimental, nesse sentido da palavra grega periástica, ele é um diálogo em que você fica experimentando diversas soluções para o problema sem conseguir, de fato, encontrar uma que seja de verdade. Como é? Isso também aconteceu no Crático, né? Lembra? No Crático aconteceu exatamente a mesma coisa, porque no Crático começa o Crático, o Hipócrates concordando com o Crático, depois concordando com Hermógenes. Lembra? Nos dois casos ele tenta assumir uma dos dois lados de questão, e nos dois casos ele acaba descobrindo que não tem sentido, né? A palavra grega é periástico, significa experimental. O que você faz? Você vai dar voltas em torno. Isso é o significado, digamos, literal do periástico. Dá-se a esse tipo de aporia o nome de periástica. Então esse é um dos diálogos mais periásticos de Platão, porque é um diálogo em que a personagem que conversa com Platão, que é o Teeteto, que é apenas um jovem, não tem grande competência, ele não consegue contribuir com grande coisa, pelo menos tenha coragem, porque o chefe dele, que é o Teodoro, nega-se peremptoriamente a discutir o assunto. Vocês lembram disso, né? Porque ele acha que não fica bem ele cair em armadilhas que o Sócrates iria produzir para ele, certamente, ficaria chato para ele, como professor, fazer papel de bobo lá. E ele então nega-se a discutir o assunto. E o Sócrates faz um pouco de deboche disso. Então, isso tem essa característica também. Então o nosso diálogo começa, né? O diálogo é um diálogo sobre a epistemologia, na verdade o seu subtítulo é do conhecimento. Afinal de contas, o que Sócrates propõe para Teeteto, que é aquele jovem que parece com ele fisicamente, portanto é muito feio, Sócrates era muito feio, Platão também era feio, Aristóteles não, Aristóteles parece que era bonito. Sócrates, Platão era um pouco deformado, tanto é que o nome de Platão não é o nome de Platão, na verdade chama-se Aristóteles, e ele tinha esse nome porque esse nome significa inchado, significa grande, expandido. Não se sabe se é porque ele tivesse um tórax maior do que a média, ou se o seu rosto era mais redondo,
mas o nome de Platão não era Platão. Platão era um apelido. Separado também, que nem em grego tem sobrenome, né? Para você dar o nome do sujeito, tem um nome só, e diz de onde ele é. Então, não é? Tem lá Aristóteles de Samos, não é? É isso, Pitágoras de Samos, e assim por diante. E aí, então, o que acontece na nossa conversa aqui, né? Todo diálogo começa, então, quando o Sócrates então, convida Teeteto para ser o seu interlocutor, e pergunta assim: Teeteto, então diga lá para mim, o que é conhecimento? E o Teeteto, então, faz a primeira tentativa de explicar o que é conhecimento. E o que o Teeteto diz são coisas que o conhecimento tem, características que o conhecimento tem. É como se você fosse explicar o que é um carro, dizendo que um carro é vermelho, que anda sozinho, tem motor, tem um lugar para sentar dentro, e assim por diante. Então, a primeira coisa que acontece, importante nessa história, é que a tendência de todo mundo que é perguntado sobre as coisas é sempre, em vez de dizer o que é você dizer coisas sobre aquela coisa que é perguntada, e não dizer o que é em si próprio. Porque, às vezes, é muito difícil dizer o que uma coisa é. De fato, o que ela é. É um problema central na filosofia, absolutamente importante. É aquilo que na filosofia chama-se ontologia. Ontologia é o estudo do ser enquanto ser. A ontologia foi inventada por Aristóteles. A metafísica de Aristóteles é uma ontologia. Portanto, a ideia de perguntar o que uma coisa é enquanto é, do ser enquanto ser, é a pergunta central de toda a ontologia. A ontologia, portanto, é o estudo do ser. A ontologia é um pedaço da metafísica. A metafísica, de modo geral, é dividida em dois subassuntos, um chamado cosmologia e o outro chamado ontologia. São essas as divisões naturais normais da metafísica. Portanto, perguntar o que uma coisa é a pergunta central que Sócrates faz para os seus interlocutores. Ele nunca quer começar nenhuma discussão antes de entender isso. O problema é que os seus interlocutores não têm paciência para discutir isso com ele, ficam nervosinhos e querem, então, rapidamente mudar para o assunto que interessa. Mas vamos tentar, então, entender isso. Não, mas não sabemos nem o que é ainda. E toda vez que você desrespeita isso, há a tendência de se não me engano, acho que é no Mênon, em que o Mênon fica tão aborrecido com a insistência que Sócrates faz de definir bem o que são as coisas, que o Mênon propõe: não, mas vamos fazer o seguinte, vamos então continuar o raciocínio, vamos passar por cima disso. E aí então Sócrates propõe então uma metodologia da hipótese de trabalho. Pela primeira vez na história do pensamento humano, alguém propôs a metodologia da hipótese de trabalho. Quer dizer, bom, então assim, então, supondo que seja alguma coisa como isso, vamos ver quais são as consequências que isso gera. Essa é uma metodologia que, no fundo, é uma tentativa de erro, né? É uma metodologia de tentativa e erro, né? Porque você vai partir das consequências para trás, de definição para trás, para ver se funciona. Às vezes, é o único jeito que tem para você resolver o problema. Todo mundo tentou isso na matemática já. Todo mundo tentou pegar um problema de matemática, inventar uma resposta e tentar ver se você consegue fazer a conta dessa frente. Nunca fizeram isso na vida? Todo mundo tenta isso. Todo mundo que é meio metido a espertinho ou espertalhão tenta fazer uma coisa dessa, porque às vezes é o jeito. Por exemplo, no vestibular, quando tinha aquelas respostas marcadas, não, que tinha aquelas respostas prontas, e tinha gente que vivia fazendo isso, uma técnica de fazer isso. Hoje em dia não é mais assim, né? Acho que não sei também se é mais assim. Também não me interessa bem pouco o teu assunto, aliás, para ser bem sincero. Seja como for, né, o que faz então Sócrates é dizer para o menino, quando ele começa a descrever características do que seja conhecimento, que ele não pode definir o conhecimento com as suas características, pelo menos pela mesma razão pela qual você não pode definir um automóvel pela sua cor. E aí então que eu preciso então a gente pedir ajuda a Aristóteles, que estabeleceu então, quando criou as categorias, essa distinção clara entre o que é substância, que em grego chama-se ousia, e os atributos dessa substância, que são as categorias ou os predicados.
Essa é uma contribuição filosófica que você sempre pode usar. É lembrar que Aristóteles determinou, então, que a ousia é aquilo em torno do que se está falando, ou seja, aquilo que recebe atributos, e os atributos não podem qualificar a coisa atribuída. É isso, por exemplo, quando você deu o Tífilo, que dizia que piedade é aquilo que os deuses gostam. Ora, de que os deuses gostam é uma atribuição da piedade, mas não é a piedade. Isso se coloca porque os deuses também gostam de sorvete e a piedade e sorvete não são a mesma coisa. Não é? É isso? Logo, eu não posso definir alguma coisa por um acidente. Né? Um acidente é isso. Né? A ideia de acidente, filosoficamente, é essa ideia. Ou seja, você tem acidentes e tem substância. A substância é aquilo que não é acidental, aquilo que é ontologicamente real, aquilo que é enquanto é. E em volta disso você tem os acidentes, que são as coisas em que você pode falar. Segundo Aristóteles, só se pode falar em 9 situações. Só 9 coisas podem ser ditas. 9 categorias de coisa, né? 9 famílias de coisa, 9 grupos, 9 classes de atributos podem ser ditos de uma ousia, de uma substância. A palavra ousia é muito mal traduzida por substância, sempre preciso dizer para vocês isso, ou a melhor palavra seria essência, mas como essência também já não é bom também, tem outros defeitos, o melhor jeito é falar em existência, e se você quiser fazer como eu, no fundo, prefiro, chame de ousia. Ousia acabou o problema. Ousia, afinal de contas, é uma palavra profundamente aportuguesável. Ousia soa português, escreve-se bem em português, não é como uma barbaridade do tipo container. Container só no interior de São Paulo que dá certo. Porque nos outros lugares, container não funciona como português. Tá? Entenderam? Não dá certo isso. Então, container é do burrice. Os espanhóis dizem contenedor, porque tem mais respeito pela língua original. Mas a ousia não tem problema não. A ousia é legítimo. Em português você pode chamar de ousia. Eu tenho a ousia, que é a substância, e as coisas que eu posso falar da substância. Todo mundo, quando começa a falar sobre alguma coisa, tende a explicar os acidentes e não a substância. Por isso aqui o Platão está sempre pedindo para que se tenha cuidado de dizer o que a coisa é em fato. O que a coisa é em fato. E aí então ele faz uma famosa analogia logo no começo do teteto com a parteira, a sua mãe, né? A sua mãe, chamada Sofronisca. Platão era filho de uma parteira e de um pedreiro, um sujeito que quebrava pedras, entalhava pedras, mas não para fins artísticos, para fins de construção civil. Nessa época, imagine quanto era importante, né? Nessa época, a pedra como uma terapia. E a mãe dele era arteira. Tá? E a mãe dele, ele explica então que tudo que ele faz, ele herdou da mãe, que a mãe aqui ensinou a ele a profissão dele, com a diferença que enquanto a mãe é parteira de crianças, ele é parteiro de ideias, é parteiro de homens, né? Dizer, né? E parteiro de ideias que saem dos homens. E é por isso que a atividade dele é muito mais difícil do que da própria mãe, porque enquanto a mãe nunca tem dúvidas sobre se o que nasceu é uma criança de fato, ele tem que investigar e analisar e examinar se aquilo que nasceu é uma ideia que vale a pena ou se aquilo é um ovo sem gema. E a expressão ovo sem gema está no próprio texto, a expressão de Platão, dizendo que muitas das ideias que nascem são ideias vazias, que não têm nenhum valor, nenhuma importância. E é por isso que a profissão dele de parteiro de ideias é muito mais difícil do que a profissão da mãe, que é a parteira de crianças, de bebês. E diz uma coisa muito importante nesse trecho aí, dizendo o seguinte, que pela tradição grega, as parteiras não podem ser mulheres que dão à luz. Ou elas não dão mais à luz, porque passaram já da idade de para tanto, ou então são virgens convictas. Por isso que a padroeira das parteiras é a Ártemis. A Ártemis é a primeira parteira que se conhece, porque a Ártemis e Apolo são filhos de Neto. E Neto, que é uma mulher. E eles são irmãos gêmeos, mas a Ártemis nasceu antes do Apolo,
E como ela tinha nascido antes, ela aproveitou e ajudou a mãe no parto. Claro que isso, obviamente, em termos mitológicos. Tá? Então, a Artemis nasceu antes. A Artemis é aquilo que os romanos chamam de Diana, que é a padroeira dos caçadores, da caça. E a Artemis, então, nasceu antes do irmão Apolo e ajudou o parto do irmão. A partir daí, a Artemis passou a ser, digamos, a padroeira das parteiras do parto, mas, em compensação, a Artemis é virgem, e virgem convicta nunca terá filhos. E essa é a razão pela qual também, na cultura grega, as parteiras não tinham filhos, ou eram mulheres já com uma certa idade, ou eram mulheres que não teriam filhos. E dizer, então, Sócrates, comparando-se com isso, assim, é o meu caso também, porque eu nunca sei nenhuma das respostas para as perguntas que eu faço. Eu apenas produzo o parto de ideias que não são minhas, são ideias de outra pessoa. É claro que isso é um pouquinho de marketing, né? Porque, no fundo, muitas e muitas vezes, Sócrates, sobretudo nos diálogos que são de intermediários dos diálogos platônicos, Sócrates desenvolve um ideário platônico com toda a clareza. Né? Isso não é cumprido na prática, embora seja o diálogo e seja absolutamente verdade para os primeiros diálogos, que são esses aporéticos, diálogos que não se podem ir à frente, né? Que nos paralisam, porque, no fundo, não se sabe nem tudo para saber o que é. Às vezes não dá para saber. No caso de Platão, vocês já a essa altura já estão muito ressabiados com isso, porque você sabe que o que ele está, no fundo, querendo dizer, e foi o que o Crático tentou nos ensinar, é de que o discurso logos nem sempre é capaz de dizer o que a coisa é. Embora possa ser eventualmente capaz, ele não é garantidamente capaz. Determinados conhecimentos são feitos intuitivamente, não são feitos pela intermediação da palavra. O que é outro ponto de enorme importância, que há filosofias inteiras que foram criadas em torno dessa hipótese contrária, que o problema do pensamento humano é que ele só vai até onde vai a linguagem. Não é possível conhecer nada que a linguagem não seja capaz de explicitar. Por esse critério, desse jeito, fosse desse jeito, o conhecimento de Deus seria impossível. Claro que não estou dizendo na totalidade, porque isso é impossível mesmo, mas seria de todo modo impossível, porque Deus estaria num grau de inacessibilidade absoluto e completo por não ser material. Não sendo material, não é possível olhar para Deus do ponto de vista da percepção dos sentidos. Esse é um assunto aqui do próprio diálogo de hoje, tá? Do TT. Mas o que acontece é que Wittgenstein, por exemplo, Ludwig Wittgenstein, criou uma filosofia inteira com base nessa premissa de que não há problemas filosóficos, só tem conversa mal feita. E Wittgenstein, que é um filósofo muito respeitável, eu aliás gosto de Wittgenstein, ele estava certo errado no atacado e certo no varejo. Porque se é verdade, se é mentira, que nós só podemos conhecer aquilo que é a linguagem que nós conhecemos, porque isso excluiria a intuição intelectual, o nome do processo cognitivo. Por outro lado, ele está certo no varejo, porque tudo quanto é conversa que você ouve aí, no fundo é conversa de maluco, de gente que não está pensando a mesma coisa. Então ele tem razão na prática, embora na prática ele tenha razão, não é sempre, mas é muito, muito fácil ele se encontrar exemplos de que tem que dar razão para ele. É muito fácil, mas ele está errado no atacado, porque o atacado não deve ser assim. Muito bem. Então, o que você tem aí, então, é o Platão, o Sócrates contando para o Epiteto, que ele é daquele jeito, não porque ele seja chato, não porque ele seja omnipotente, não porque ele seja alguém que deseje botar tudo, sempre as pessoas em apuros, mas porque essa é a missão dele. Os parteiros têm que garantir que aquela ideia que nasceu tenha, que a ideia nasça, né? Agora, a qualidade da ideia não necessariamente é boa. Por isso que a tarefa dele, diferentemente da tarefa da mãe, é mais difícil
né, é mais difícil do que a dele. A dele é mais difícil do que a da mãe, porque ele nem sempre tem garantia de que aquela ideia que nasceu vale alguma coisa. E com isso acaba essa primeira tentativa que faz ter tempo de resolver o problema, o que é conhecimento. Como o Teteto, então, agora instrumentado por Sócrates sobre como é que ele deve agir, Teteto, então, ele faz a próxima tentativa. A próxima tentativa é dizer que conhecimento é aquilo que os sentidos percebem. E essa explicação sobre o que é conhecimento é moderníssima. No fundo, estamos aí falando de uma análise de Kant. Né? Na verdade, Kant não é autor disso, isso vem de Berkeley, um filósofo britânico. Os britânicos têm a filosofia mais torta de todas as filosofias nacionais do mundo, não tem nada, não tem nenhum lugar que saia tanto filósofo maluco quanto. Engraçado, só que na ilha não faz mal. Porque eles são ingleses, são britânicos, são um pouco irônicos, cínicos. Quando sai fora da ilha, cai na mão dos alemães, leva tudo a sério, é que dá errado. Entendeu? É sempre assim. Entendeu? Quando fica intra-ingleses, essas besteiras todas de David Hume, de John Locke, entendeu? De Berkeley, são todas inócuas, porque eles têm um certo cinismo, uma certa, entendeu? Um certo fair play com essas coisas. O problema é quando cai na mão do fanático, do Hegel, fanático do Kant. O Kant era tão fanático que você podia acertar o relógio na sua casa pela hora que ele saía de casa todo dia para dar um passeio, porque ele não conseguia ter nem um segundo de atraso, nem de adiantamento. Então, quando cai na mão de gente fanática, é que essas filosofias todas viram um problemão. Tá? Enquanto ela fica na ilha, né, acaba funcionando. Certas coisas são assim. Né? Esportes náuticos, por exemplo, dão certo na praia e não dão certo fora da praia. Né? Isso, coisa que funciona em Florianópolis, só funciona em Florianópolis. O resto do mundo não consegue fazer igual. Pois a ideia aí do Platão é que a ideia que a primeira ideia que ocorre é que tenta dizer que conhecimento é percepção. Portanto, ele está jogando a ideia de conhecimento para o mundo do empirismo. Se vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso. O empirismo é a experiência concreta, prática. E ele alega, a alegação por trás desta hipótese é de que nós só sabemos aquilo que os nossos sentidos percebem, aquilo que os nossos sentidos veem em torno de nós. Platão pega essa ideia, obviamente que ele botou essa ideia na boca do menino de propósito para poder fazer ele marcar o gol, não, letra, não é isso? Né? Ele pega essa ideia e aí dá a ela uma dimensão imensa, porque ele aí chama Protágoras. Protágoras é um filósofo anterior à época que estamos vivendo aqui, embora eu acho que Sócrates conheceu Protágoras ainda vivo. Havia uma diferença boa de idade entre os dois. E chama Protágoras e diz que essa ideia é exatamente a ideia que está por trás da tese de que o homem é medida de todas as coisas. Porque, é claro, se você acredita que o conhecimento vem da percepção, portanto, vem do que os sentidos indicam, não é? O conhecimento e percepção é a mesma coisa. É claro que você vai reduzir a arte do conhecimento à pessoa que está percebendo alguma coisa, porque a percepção é necessariamente individual. Ela é separada indivíduo a indivíduo. Logo, se você acredita que o conhecimento é igual à percepção, você tem que aceitar como fato corrente disso, que cada homem tem uma percepção, portanto, o homem será medido de todas as coisas. Por causa disso, você irá criar um enorme relativismo em consequência disso. Porque se o homem é medido de todas as coisas, então pegue duas pessoas que estão subordinadas ao mesmo tipo de vento, ao mesmo vento. Se uma estiver com febre, ela vai achar aquele vento frio, e uma que não tenha febre achará o vento quente. Com isso, você teria que concluir obrigatoriamente que o vento é ao mesmo tempo frio e quente. Esta ideia do relativismo geral de todas as coisas, que está implícito na ideia de que o homem é de todas as coisas, é
é uma ideia relativista que irá desembocar em absurdidades tremendas. Por exemplo, você tem uma certa sociedade que acredita que existam duendes. E tem uma outra sociedade que acredita que não existem duendes. Ora, os duendes não podem existir e não existir ao mesmo tempo, porque isso é algo contraditório. Logo, caminhar por essa seara, por essa senda, né? Aí, de que o homem é medir todas as coisas, que é uma frase de Protágoras, é mais ou menos você produzir todo tipo de relativismo que você conseguir imaginar. Portanto, é uma maneira de matar a possibilidade do conhecimento. Mas me dirão assim, embora isso seja uma coisa tão frágil, que Platão irá se dedicar a transformar em picadinho aí no primeiro texto do livro, não é? Isso, no entanto, é o que vigora no mundo contemporâneo. Hoje, contemporaneamente, é isso que se acha que seja conhecimento. Que se chama modernamente de de efeitos quânticos. Então, isso que era uma besteira, incrível, uma bobagem, né, passou a renascer com o nome de conhecimento quântico. Vocês verem aquele livro, aquele filmezinho satânico chamado Quem Somos Nós? Quem não viu, veio para entender esse negócio. Quando o tempo que estava na moda, eu fazia palestras gratuitas a título de contribuição para a saúde pública, que era para ver se eu conseguia contrabalançar aquele filme. Não é? Então tem lá uma moça infeliz chamada Amanda, que é muda, é surda, né? Muda, portanto, mas ela lê os lábios. A atriz é, de fato, surda. Não consegui perceber. Ela é surda, a atriz é surda. E ela, então, faz o papel completamente à vontade, né? E além disso, ela teve uma desilusão amorosa, uma decepção amorosa. E ela, então, acha-se muito infeliz por causa dessas duas coisas. Até que aparece, assim, umas criaturas completamente extravagantes que começam dizendo para ela, alegando, então, todo tipo de orientalismo fajuto, né, que aquilo que ela escolheu o mundo errado, que ela pode escolher qualquer mundo que ela queira, porque o mundo não existe um só, há muitos mundos simultâneos, e ela está vivendo no mundo errado. Então ela faz isso por masoquismo, e ela que trata de mudar para outro mundo qualquer que não aquele que ela está vivendo. Que é a ideia de dizer para uma pessoa que você pode arbitrar a realidade. Quer dizer, é o princípio mínimo da transformação de uma criança em vida adulta. É quando o sujeito fica adulto, quando ele consegue descobrir que há uma espécie de mundo de desejo, é um mundo da realidade. Quando você descobre que esses dois mundos estão em conflito, você ficou adulto. Entendeu o que é ficar adulto? É quando você percebe que o mundo desiderativo não existe na prática. Ele é apenas o mundo na sua mente, na sua cabeça. E que o mundo da realidade, o princípio do desejo e o princípio da realidade não combinam um com o outro. Quem se nega a aceitar isso é aquele sujeito que é adolescente a vida inteira. Tem gente que é assim, o sujeito é adolescente a vida inteira, ele destrói um automóvel todo final de semana, ele não aceita nenhuma responsabilidade, porque ele pensa que o mundo é alguma coisa que ele faz o que quiser. Né? E esse relativismo de uma coisa como essa tem origem nessa ideia de Protágoras de que um homem é a medida de todas as coisas. Porque não começa a ideia velha? Não é? O problema dessa ideia não está nela própria, está na coisa incrível, né? na extraordinária sobrevivência que ela tem. Porque qualquer pessoa que lesse o Teeteto iria facilmente descobrir isso, iria desistir disso. Mas como o Teeteto está escrito aí há 2000 e não sei quanto, mas sei lá, alguma coisa como 400 anos, digamos assim, grosseiramente. E, no entanto, apesar de termos essa vacina disponível na farmácia intelectual, nós conseguimos construir uma intelectualidade moderna baseada 100% nessa ideia. Porque nos parece, tudo sempre se parece com a história do português, que está andando na rua e tinha uma casca de banana 20 metros na frente, e ele falou assim, ai meu Deus, outro tom. E quer dizer, é um negócio completamente inexplicável, como a tendência à recaída no emborrecimento moral das coisas. Os Protágoras achavam isso, que o homem era a medida de todas as coisas. Há uma cena do livro muito interessante em que Protágoras, né,
Isso vem à tona porque Sócrates diz assim, olha, nós não devemos estar aqui falando mal do homem sem estar presente, fica deselegante. Então se propõe que Protágoras seja chamado, né? E aí Sócrates faz as vezes de Protágoras, finge que é Protágoras e faz então um discurso como se Protágoras fizesse o mesmo discurso. Faz com grande humildade, com grande honestidade. Né? Você pode imaginar que você está estragando um pouquinho o discurso do teu adversário, mas ele faz com muita... Talvez em alguns pontos do que Protágoras pensa, Sócrates esteja de acordo, Platão esteja de acordo, em alguns pontos isolados. E aí, porque Protágoras aparentemente a origem dessa ideia de que a percepção que é a origem de tudo, esta ideia de que a percepção é a origem de tudo remete necessariamente para a teoria de fluxo de Heráclito. Porque como as coisas que estão no mundo perceptível, que são as coisas corpóreas, são coisas mutáveis, daí então, da teoria do relativismo geral do conhecimento, você facilmente cai na teoria heraclitiana do fluxo geral das coisas. É aquela ideia de que tudo está em mudança permanente e que só se pode, nunca se pode ter duas coisas repetidas. Que é simbolizada por aquele famoso dito que dizia que não se pode pôr o pé duas vezes no mesmo rio, e da segunda vez o rio já é outro que não o primeiro. Isso é Heráclito. Que é um filósofo que criou uma escola, que é a escola contrária a Parmênides. Parmênides acha que o não ser não existe. Quem vai estudar esse assunto Parmênides é o diálogo sofista, que é o próximo que vocês estudarão. Lá em Sofista que está a história, a contestação de Parmênides. E o diálogo Parmênides não tem a contestação a Parmênides, tem a contestação de Parmênides a Platão. É diferente o ponto de vista. Essa é a razão pela qual o Trasino não colocou Parmênides nessa tetralogia, preferiu botar o Crato, porque o Crato, de alguma maneira, também lida com a teoria do conhecimento, também é o mesmo assunto. É claro também que essas tetralogias são sempre imperfeitas, porque os livros não foram escritos assim. É uma adaptação que alguém fez, não é? Platão não escreveu expressamente o livro em tetralogias. Ele escreveu o livro conforme estava na telha, conforme achava. Aliás, nos estudos platônicos há um contraste, que eu não sei se eu contei para vocês, mas há os unionistas contra os revisionistas. Os unionistas são aqueles que acham que na obra de Platão há uma unidade. Unitaristas, melhor seria a expressão. Unitaristas são aqueles que acham que a obra de Platão tem uma unidade, e essa unidade ela está presente em toda ela. Eu acho que é assim, a minha impressão pessoal, eu sou adepto dessa ideia. E há um outro grupo chamado revisionista, que é composto por muito menos gente, que acha que Platão teve uma mudança de opinião no meio do caminho e que teria abandonado a teoria das formas no final da vida. Eu já expliquei para vocês essa aparente contradição, né? Porque eu já disse para vocês que a razão pela qual isso parece que é assim é porque Platão não precisava da teoria das formas para fazer o seu projeto central. O projeto central de Platão não é a teoria das formas. O projeto central de Platão é a teoria do Estado. Ou seja, Platão é um filósofo político. E ele quer criar um Estado, ele quer fazer uma reorganização do Estado, de modo que a polis, que é o Estado dele, represente e reflita de alguma maneira a ordem do cosmos. Do mesmo modo que Sócrates queria fazer uma recuperação da identidade entre o logos e a coisa. Eu expliquei para vocês, é sempre importante revisar isso, tá? Se você olha sob esse ponto de vista, então, se você olhar para a aula platônica, estou dizendo, em primeiro lugar, a essência da dialética, mostrar como é que se faz para recuperar a identidade do logos e da coisa. Em segundo lugar, a apresentação de um modelo cosmológico, que é o modelo das formas. E aí, então, em terceiro lugar, dizer assim, bom, então, tendo em vista isso, nós temos uma espécie de modelo a copiar. Aí você compreende Platão de uma perspectiva unitarista. Ele é, de fato, um unitarista. Ele tem uma filosofia só do começo ao fim. Pode ter um ponto ou outro que ele tenha se repetido e voltado atrás. É verdade, tem sim.
Pode-se dizer de Platão que ele tenha explorado o mal de outras formas? Pode dizer isso, que ele não foi capaz de produzir um conhecimento muito profundo disso. Mas por quê? Porque é muito provável que Platão não tivesse interessado nisso. Não é uma questão de incompetência, nem de omissão, mas uma questão de direcionamento da obra. No fundo, ele queria era produzir uma obra de ciência política, que é a sua grande obra, na opinião dele mesmo. Não é? Portanto, o que acontece aí é que, se nós partimos desse pressuposto que há uma unidade em Platão, como eu acho que tem, de fato, digamos assim, no atacado pela humanidade, não tem a menor dúvida disso, não dá para debater isso. Platão, então, está aí tentando um problemão agora, porque ele precisa combater as principais tendências filosóficas da sua época, que estavam vigentes ainda e que poderiam ser contrárias à sua própria teoria. Por isso que no DT ele fará um ataque contra Heráclito e fará no Sofista um ataque contra Parmênides. Parmênides é que é o atacado no Sofista, que é a obra que vocês verão em seguida. Bom, mas voltando apenas ao Heráclito, né, Platão faz aí, então, uma junção, Sócrates e Sócrates, né, entre essas três ideias, a ideia de conhecimento da percepção. Ele associa isso à tese de Protágoras, de que o homem vive todas as coisas, e associa, portanto, a ideia de que tudo é fluxo. E aí vai fazer no primeiro texto do livro um exercício de comprovação de que isso não é assim. Não é possível que isso seja verdade. E há inúmeros argumentos que são produzidos por Platão para contradizer essa tese. Inúmeros argumentos. Entre os argumentos mais importantes está aquele que diz que se assim fosse, não haveria nenhuma diferença entre um homem e um animal, porque os animais também têm percepção. E também não haveria nenhuma diferença entre um homem e um Deus. Está escrito ali, digamos, mais ou menos desse jeito, dentro do Gauss, quando é mais exame de pedaço. Se a percepção fosse a única condição para que houvesse conhecimento, tá? Então seria muito fácil de que todo mundo estaria igualado. Todos os seres que têm percepção, que são os animais e os deuses, o animal também tem percepção. Ele vê cores, ouve sons, e ouve sons melhor do que você. O seu cachorro ouve sons melhor do que você e sente odores melhor do que você. Sobre determinados pontos, um cachorro seria, portanto, teria mais conhecimento do que o ser humano. Esse é os argumentos que ele apresenta são nem todos muito bons, mas você tem aí esse argumento como sendo um argumento quase que inatacável. Como é que eu explico, então, que conhecimento possa ser percepção, aquilo que os sentidos produzem? Como é que eu mantenho essa tese viva quando eu apresento o fato de que os animais também percebem? Não é? Essa é uma tese sustentável, na verdade, porque haveria uma pluralidade de mundos reais ao mesmo tempo. Se as nossas percepções fossem capazes de estabelecer a realidade, né, então haveria múltiplas realidades, conflito o tempo todo, haveria mundos em colapso, mundos em tromba, uma trombada geral de mundos. Não é isso? Imagine que aquela moça, Amanda, do filme, pudesse escolher o mundo que ela quisesse. Pois o mundo que ela vai querer vai estar em conflito com o mundo que os outros querem. Não é isso? É isso. E como é que faz para resolver esse problema? Todo mundo vai querer ser presidente do Londrina Futebol Clube. Ou ninguém vai ser. Ou então, cara, entendeu o problema? Entendeu? Como é que faz para todos esses mundos conviverem? Mundos com desejos equivalentes. Não dá para fazer assim. Quer dizer, todo mundo vai querer namorar determinada pessoa. Mas essa pessoa não quer namorar todo o resto do mundo. Então essa pessoa vai dizer, eu não quero namorar ninguém, porque ela também tem o mesmo direito de estabelecer o mundo que bem entender. Logo, desses mundos em conflito, haverá, na verdade, um enorme engarrafamento de trânsito de mundos. Não é? Haveria uma espécie de mundos engarrafados, da qual não haveria nenhuma possibilidade de solução. A realidade não pode ser assim, ela tem que ser alguma coisa objetiva em relação a cada indivíduo.
O fato de que nós o compreendemos, esse mundo, de modo diferente, não quer dizer que ele seja diferente. Significa simplesmente que a nossa capacidade de percepção é diferente e é mais ou menos limitada. Uma pessoa que é louca vai enxergar um coelho e vai enxergar um tiranossauro rex. O fato de que ela percebeu erroneamente aquele ser não transforma o coelho num tiranossauro rex. Mas assim, não transforma para ela. Bom, pode ser que o fenômeno psicológico seja real, mas o fenômeno psicológico é um fenômeno interno e não é um fenômeno externo, e a realidade continua existindo mesmo quando você não está aí. Porque quando você dorme, as coisas todas não somem, elas continuam existindo independente se você está dormindo ou não. Quando a gente morre, o mundo não morre junto conosco. Que vocês têm essa experiência já de ter visto acontecer isso com os outros. Quando as outras pessoas morrem, o mundo não acaba. O carro que pertencia ao defunto continua existindo. Não é? Eu sei que parece quase infantilidade contar para vocês isso, mas acreditem, é nesse tipo de raciocínio que se fundamenta a filosofia moderna, em última análise. Logo, há muitas e muitas razões pelas quais o conhecimento não pode ser percepção. Não é possível que ele seja percepção. E a principal razão, talvez, que faça um resumo geral de todas as explicações que Sócrates dá, é que a percepção não tem conteúdo semântico. Esse é o problema central. Não tem conteúdo semântico, ela não tem significado semântico. A percepção em si própria não tem conteúdo semântico, ela tem apenas um conteúdo factual. Né? Você percebe aquilo que está ali. Uma coisa da memória também, né? O quê? Da memória. Quando você lembra de algo que você já percebeu, aquilo não é mais uma percepção. Né? É isso mesmo, tá? Entendeu? Porque você não está vendo, está lembrando daquela coisa. Tem alguma coisa na sua cabeça que ficou, que não é mais percepção, porque não são os seus sentidos que estão percebendo. Você não está vendo um ar, você não está sentindo um calor, você não está vendo, você não está ouvindo um ruído. Há muitas e muitas razões pelas quais Platão, Sócrates aqui expõe para a gente estar aí, né, para a gente se libertar dessa ideia de que o conhecimento possa ser igual à percepção. Ora, a percepção é um tipo de conhecimento? Bom, eu acho que sim, pode-se dizer isso, com todos os cuidados. A percepção é um tipo de conhecimento, é verdade, mas não é o conhecimento no sentido próprio da palavra. Porque a ideia de que conhecimento é silogismo, essa é uma ideia, né, epistêmica, no sentido de dedutivo. Essa é uma ideia que vem depois por Aristóteles. Né? Mas é assim, a ideia de que o conhecimento e que algum processo de percepção começa pelo conhecimento, porque algum processo de conhecimento começa pela percepção, isso é defensável, segundo nenhuma. É nisso que tem de bom em Protágoras, é nisso que tem de bom em Heráclito, mas não dá para você criar a partir disso uma teoria do conhecimento, porque essa solução não funciona. E aí o que fez Sócrates? Sócrates fez a destruição da primeira grande tentativa de ser definido que seja conhecimento. E nós sabemos agora, embora não sabemos o que é conhecimento ainda, nós sabemos agora que há alguma coisa que o conhecimento não é. O conhecimento não é percepção, porque o conhecimento não tem conteúdo semântico, ele não tem natureza semântica. A percepção não tem natureza semântica. É preciso, então, que ela seja recheada com alguma coisa. E essa alguma coisa não está na percepção em si própria. E esse é mais ou menos o resumo da primeira parte, né? A primeira parte do livro, a primeira tentativa que faz Teeteto é dizer coisas sobre o conhecimento que não são definição de conhecimento. Sócrates o censura e conta para ele que a missão dele é produzir um parto que ele terá que fazer até o fim da conversa, que é de produzir uma definição que seja conhecimento. Só isso que Sócrates quer. E que nem sempre isso é possível, porque mesmo quando nascem algumas ideias, elas nascem defeituosas. Não são de verdade ideias válidas, portanto, são ovos sem gema, como diz o Sócrates, tá? Como comparando o risco esse que a mãe dele não corre nunca, porque a mãe dele sempre sabe que nasceu uma criança. Ao olhar para a criança, sabe que é uma criança, não tem nenhuma dúvida disso.
Ora, se a percepção não pode ser conhecimento, porque afinal de contas ela não tem conteúdo semântico, é preciso então tentar fazer uma segunda tentativa, que é o que faz o Teiteto, em que ele diz que a percepção é como é que é a mesma expressão que se usa aí, que é o juízo verdadeiro, não é isso? Não é essa expressão que é usada por opinião verdadeira, tá? Opinião verdadeira. Não é isso? Essa é a expressão que é usada aí no texto, na tradução que vocês leram. Então, já que a percepção já que o conhecimento não é percepção, então é o quê? É alguma coisa na qual se imagina que se esteja adicionando uma estrutura semântica. Porque a ideia de chamar essa segunda tentativa de juízo verdadeiro é você dizer assim, então o que é a percepção? O que é o conhecimento? O conhecimento é quando eu pego a percepção, os dados da percepção, e os submeto a um conjunto de interpretações, quer dizer, como é que a gente diria assim? Há um conjunto de conotações de natureza semântica. E aí, então, eu tenho finalmente uma possibilidade de fazer com que a percepção produza conteúdos cognitivos, quer dizer, conteúdos que eu posso entender. Finalmente, eu tenho aí conhecimento. Entendendo o que ele está querendo fazer? É querendo fazer um passo à frente, não é? Para tentar resolver o problema que pareceu insolucionável na percepção em si própria, que é o problema do conteúdo, da falta de conteúdo semântico que tem a percepção. Que a percepção não tem conteúdo semântico nenhum, portanto, não pode ser conhecimento. Se você pensar um pouquinho mais longe, você irá perceber uma coisa interessantíssima aí nesse momento. Tá? Quer dizer, o que está nisso aí, o que o Platão não está falando, mas no fundo é o que ele está querendo vender para nós. Qual é de verdade o conteúdo a partir do qual você é capaz de estabelecer o verdadeiro conhecimento? O que é alvo de conhecimento para Platão e só isso é alvo de conhecimento? Não as formas. As formas são citadas nesse diálogo? Não, nunca são. Praticamente não são. Mas elas são, o tempo todo estão por trás dos bastidores, escondidas, atrás das coxias, né, quietinhas lá, esperando o momento da alvoroço, porque, no fundo, o que ele está dizendo é que apenas a percepção das coisas sensíveis não funciona nada, não adianta nada, não tem cabimento, né? A percepção das coisas associadas, então é preciso buscar agora um conhecimento qualquer, tá? É preciso agora buscar uma semântica qualquer para que a percepção associada a essa semântica seja, na verdade, conhecimento. Não é isso? É isso que ele proporá no seguinte passo. Não é? Que ele chama de juízo verdadeiro. E ele tenta fazer isso usando diversos meios, né, diversos recursos. Eu anotei aqui, ó. Vamos ver aqui. Tá. Muito bem. É assim, ele tenta dizer o seguinte, como é que eu explico isso assim? Como que eu posso garantir que eu tenho de verdade conseguido ter a semântica certa para entender, para poder julgar que aquela percepção é verdadeira ou não? Como é que eu sei isso? E o jeito de fazer isso é muito difícil de provar, porque há várias tentativas que ele faz diversos exercícios aqui, mas, sobretudo, o que Platão está nos dizendo, explicando, é o seguinte, que isso é muito difícil de fazer, porque um advogado esperto pode muito bem convencer as pessoas de que uma determinada versão do crime é aceitável, não é? Portanto, transformar essa verdade em uma opinião verdadeira,
que é tida como tal, e essa opinião verdadeira não ser a verdadeira de fato, quer dizer, não, o crime ter acontecido ao contrário, ou seja, o fato de que eu estou tentando justificar a percepção com algum embasamento semântico não garante por si próprio que eu consiga obter conhecimento, porque o conhecimento não se obtém só pelo fato de que eu estabeleci alguma explicação para aquilo que eu percebi. Entenderam o que é a opinião verdadeira? A opinião verdadeira é quando eu dou algum conteúdo, quando eu dou alguma explicação para o conteúdo que a percepção traz. Mas esse conteúdo que a percepção traz é, por sua vez, um conteúdo que não tem garantia de ter funcionado. Porque um advogado espertalhão pode muito bem produzir uma argumentação que faça com que um júri seja convencido de uma certa opinião verdadeira, que não é verdadeira de modo nenhum, portanto não é conhecimento nenhum, não é verdade. Essa é a segunda tentativa. A primeira tentativa ele já nos provou por que não serve, porque a percepção não tem conteúdo semântico. Aí quando você tenta colocar conteúdo semântico na percepção, que é a segunda explicação, que é a tal da opinião verdadeira, isso também não resolve o problema, porque quem é que estabelece a veracidade da opinião verdadeira? Ele diz que você pode ter opinião verdadeira sem ter a experiência, né? Quando ele fala isso do júri, ele fala assim, o advogado pode convencer o júri de que algo aconteceu e o júri ficar convencido de que lá de ser verdade, vai ter acontecido, mas ele não vai ter a verdade de fato. O júri não testemunhou o que aconteceu, isso é informado pelo advogado, de provas verossímeis. Né? Então, ele passa a ter a opinião verdadeira, mas não tem a experiência que dá a publicidade. Então, portanto, você não tem garantia nenhuma de que isso seja conhecimento tampouco. E o que Platão quer dizer de novo? O que ele está dizendo de novo para nós? Que no primeiro caso ele dizia o seguinte, que a percepção pura e simples não funciona porque ela é apenas dos dados do mundo sensível. Ora, o que significa que a percepção dos dados do mundo sensível? Significa que elas não têm conteúdo semântico, porque elas não representam nada em última análise, elas não são verdadeiras percepções, porque a verdadeira percepção seria das formas. Mas as formas não podem ser percebidas, porque as formas são apenas inteligíveis, porque elas não existem no mundo físico. Logo, as formas não são perceptíveis. Logo, não é pela percepção física que você obtém o conhecimento. Se o conhecimento das formas é o único que existe, e nenhum outro existe, além do conhecimento das formas, então não é possível que a percepção produza qualquer espécie de conhecimento. Ele não está dizendo isso explicitamente, mas nós estamos concluindo isso aqui quando damos a volta e vemos o que está nos bastidores disso. A primeira maneira de consertar isso é dizer que a percepção, o conhecimento é a opinião verdadeira, e que o conhecimento, por ser opinião verdadeira, é alguma coisa que daria conteúdo semântico à percepção. Porque, na verdade, a segunda explicação é uma continuidade da primeira, não é uma explicação alternativa completa. Não é? É a percepção mais conteúdo semântico, isso é a opinião verdadeira. No entanto, você cai no mesmo problema, você regride ao mesmo problema, porque você não sabe, afinal de contas, o que é e se aquela opinião que está sendo dada ela corresponde verdadeiramente ou não à realidade tal como ela é. Por quê? Porque, novamente, a realidade tal como ela é não é compreensível pelo modo dos sentidos. Você não consegue entendê-la de modo nenhum, estará sempre enganado de alguma maneira pelos próprios sentidos. Logo, o conhecimento também não pode ser a opinião verdadeira. E com isso, Platão está aí tirando a segunda possibilidade, não é? A segunda possibilidade de haver conhecimento. Como é que vocês tentariam consertar essa segunda possibilidade agora? O que Platão diz que o conhecimento pode ser, afinal de contas, na terceira possibilidade? Platão não, né? O que é a opinião verdadeira com... Lembra da expressão que ele usa? Não, ele usa uma expressão, não sei qual é que o Carlos Alberto Nunes usa, porque eu não usei esse livro lá no curso de São Paulo. Alguém consegue localizar aí qual é a expressão que ele usa? Com uma explicação, com um sentido, qual é a expressão que ele usa aí nessa tradução? A opinião verdadeira com a terceira hipótese?
Quando ele fala do sonho, lembra? Do sonho que ele teve. Pesquisar isso, eu já encontro isso. Bom, vamos, depois vocês encontrar, não tem problema, eu vou explicar o que ele está dizendo aqui, né? Eu explico, se eu não disser a expressão exatamente como está traduzida, não tem importância também, né? Então é assim, quer dizer, aí ele diz assim, bom, então já que eu não consigo explicar o que é conhecimento pela percepção, não consigo explicar o que é conhecimento pela percepção, mais embora ele não fale assim, né, no livro, né, mas é o que ele está dizendo, né? Mais uma opinião verdadeira, não é isso? Não é? Opinião mais uma opinião verdadeira. Então agora ele vai tentar uma terceira chance, dizendo que o conhecimento é a percepção com uma opinião verdadeira e mais uma explicação, mais um esclarecimento, mais uma... Deve ser alguma coisa assim que traduziu aí, alguma coisa dessa natureza aí, que é exatamente o que é? Que é a explicação do que é a explicação para você dar aquela digamos, leitura semântica daquilo que você está afirmando que existe, que é conhecido. Ou seja, para tentar consertar o problema, ele faz puxa mais um rabinho e diz assim, agora, então, além de dar a opinião verdadeira, eu vou explicar como é que essa opinião, como é que eu cheguei nessa opinião verdadeira, ou seja, eu vou demonstrar isso que eu acabei de dizer. Não é explicar aí, mais ou menos? Vocês não lembram desse pedaço? E aí, então, ele acaba concluindo, no final dessa terceira tentativa, que também não é possível chegar a conhecimento por esse caminho, porque, novamente, os dados da percepção podem não estar verdadeiramente capazes de explicar o que a coisa é em si, e, portanto, como eu não sou capaz de partir de dados garantidos e com estabilidade, eu não conseguirei, então, entender exatamente o que é, porque a minha possibilidade de compreensão estará sempre viciada pelo início. Logo, o que Platão quer dizer com isso é que, feitas essas três tentativas de entender o que é percepção, o que é conhecimento, nenhuma delas é possível pelo caminho dos sentidos e só é possível pelo caminho da inteligibilidade. E essa possibilidade de inteligibilidade está fora de todos esses três caminhos que ele estabeleceu aí. Por que a inteligibilidade está fora desses três caminhos? Primeiro, porque ela não pode ser sentida, portanto não pode ser percepção. Segundo, porque ela não pode ser sentida e explicada, porque ela está sempre viciada pela origem, digamos assim, incapaz pela origem viciada da percepção errada. E depois não adianta eu explicar por que é assim, porque eu ainda continuarei com o vício de origem. Logo, o que ele quer dizer com isso é que o conhecimento verdadeiro se faz de modo inteligível apenas, ou seja, apenas pela intuição intelectual, a partir das formas que estão em algum lugar onde os seus sentidos não são capazes de chegar. O que na verdade Platão faz no Teiteto? Esse texto aí, pessoal, é de uma importância extraordinária, sabe, na filosofia de Platão. Porque ele é a contestação de todas as possibilidades de compreensão do assunto vigentes na época. Todas as tentativas que foram feitas na época de tentar chegar a uma conclusão sobre o que é conhecimento, todas as escolas que, de alguma maneira, tentavam resolver esse problema, são todas elas confrontadas aí a partir desse conjunto de simulações, de tentativas, de experimentações, que é a natureza do diálogo experiencial, e que todas elas acabam dando em situações impossíveis de resolver. Portanto, não é possível chegar a nenhuma conclusão sobre o conhecimento a partir disso. E eles são obrigados, então, a concluir no final de que o conhecimento não é possível a partir dessa perspectiva de sensação. Portanto, não é empírico o conhecimento real das coisas. O mundo real das coisas não é empirista.
não é pelo empirismo que eu produzo um conhecimento real sobre a estrutura da realidade, mas é apenas pelo mundo cognoscível, ou seja, aquele mundo que é perscrutável, né, analisável apenas por meio dos nossos sentidos, do nosso intelecto e não dos nossos sentidos. Essa quarta essa última aqui é Então, a quarta tentativa. a quarta tentativa é, tá, você achou? O que diz ali? Acho que é aquela parte final, dentro do João. Acho que No final ele vai dizer que chegou ao conhecimento verdadeiro pelo meio da diferença, né? Do específico. Então vai ser do Sol. Então, como que eu sei que o Sol, se eu não conheço as características específicas do Sol, eu não consigo diferenciar ele dos outros astros. Então eu não ia saber. Mas essa também não vai dar totalmente, né? Quer dizer, também não consegue resolver todos os problemas por isso, né? Quer dizer, ele vai, em todos os casos, fazer alguma tentativa de mostrar que aí se tem algum conhecimento, mas ele chega no momento que empassa, que não dá para ir em frente. No fundo, esse é um diálogo que nos diz que ele não sabe o que é conhecimento, mas no fundo ele sabe. Porque a malandragem do diálogo está em esconder de nós a verdadeira resposta que está na cabeça de Platão. O conhecimento verdadeiro só se obtém verdadeiramente pela percepção intuitiva do mundo que é inteligível e não do mundo sensível. O que ele quer fazer é que nós desistamos de vez por todas de tentar encontrar inteligibilidade no mundo sensível e procurar apenas o mundo inteligível em si próprio para nos dar respostas. Ele fala de Deus, é isso. Tem que recuperar ali o texto, pessoal, para a gente olhar para ele. Você pode peça um pouquinho do texto, por favor? Ok, deixa eu ver se eu acho. No final ele fala assim, então o conhecimento pode ser a opinião verdadeira aliada à explicação racional. Ah, tá aí, explicação racional. Pronto, essa é a A expressão. explicação racional é essa diferença, que tem uma definição, né? Pois é, mas não é, entendeu? Quer dizer, ele tenta resolver, recalcular pela terceira vez o pneu, mas não consegue. Tá? Portanto, vocês estão compreendendo agora essa expressão que nós estávamos aqui procurando, explicação racional. Explicação racional é esse esclarecimento que eu chamei de esclarecimento aqui, explicação, que é aquilo que você usa para tentar dizer assim, bom, é assim, os meus sentidos perceberam alguma coisa que significam tal coisa, por causa disso, daquilo. Então, a primeira explicação é assim, os meus sentidos perceberam isso, então a realidade é isso. Essa não dá. A segunda explicação, a segunda tentativa é assim, os meus sentidos perceberam isso, e isso que eles perceberam não é tal coisa, é isso, aquilo outro. Tá? Essa também não dá, porque eu não consigo dar conteúdo semântico a partir de alguma coisa da qual eu não tenho a certeza da origem, porque os meus sentidos podem ter me enganado lá no início. E aí então eu tenho que dar uma explicação racional para tentar tornar viável e legítima a explicação que eu dou, o tal de juízo verdadeiro, não é? Que eu dou para aquilo que eu estou estudando. Essas três tentativas, na verdade, são apenas três degraus da mesma escada. Repararam que começa com uma que é a ideia do conceito da percepção. A percepção vira juízo verdadeiro, que não sei também se usa essa expressão, é juízo verdadeiro que ele usa, né? Opinião verdadeira. Opinião verdadeira. E por último, então, você tem a opinião verdadeira com uma explicação, ou com uma explicação racional, com uma... É uma definição, né, que ele faz, né? Que ele apela para o gênero próximo e a diferença específica, né? Então, tá? É isso mesmo, tá? Então, no final, você tenta dar uma explicação racional para tentar estabelecer uma legitimidade na definição que você fez na segunda parte. Na verdade, veja, dentro disso que está aí tudo, tem também uma teoria das proposições. Uma teoria das proposições, depois, mais tarde, Aristóteles fará um livro só a respeito disso, né? A teoria das definições, das proposições, é um dos livros do órgão, não é? E que ajuda a entender, chama-se de interpretação, a da interpretação, que é um livro do órgão que só trata das definições. Porque para Aristóteles é possível fazer esse exercício, mas para Platão não é. Porque para Platão, tudo acontece pelo fato de que ou você tem a referência comparativa com as formas, ou você não tem nada.
Compreenderam o problema? Porque se você não tem uma maneira de comparar aquilo que os seus sentidos estão vendo com alguma coisa que seja garantido e certo, e líquido e certo, que é a forma, você não tem nenhuma possibilidade de conhecimento. O conhecimento só existe a partir do momento que você compara aquilo que você vê com aquilo que é teoricamente o ideal, a ideia da coisa, é a forma. Portanto, se você não tem esta forma como mediação do processo, você não tem conhecimento nenhum, porque seja como for, você vai dar voltas em círculos em torno de você mesmo. A tua percepção das coisas do mundo físico vai ser sempre enganosa, você nunca saberá o que você está realmente vendo. Quando você tenta definir o que essa coisa é, ou seja, quando tenta dar uma definição a isso, você continuará sendo perseguido pela incerteza, porque você não sabe o que está falando de sua análise, porque você não está olhando para a forma, está olhando apenas para, digamos, as aparências das coisas, e por último, não adianta você fazer uma argumentação, uma teorização da tua resposta por meio da diferença, do estabelecimento da diferença, porque você também não sabe se aquela percepção está certa desde o início. Porque tudo isso, na verdade, não está intermediado pela forma. E é esse o sentido do ter, embora não esteja em nenhum momento escrito isso diretamente. Você não vai encontrar nenhuma menção à palavra forma dentro do livro. Mas o problema é que, na medida em que Platão fica estabelecendo então, a inviabilização de cada uma dessas possibilidades, desses caminhos, ele vai, no fundo, querendo que você faça o quê? Que você conclua sozinho que o que falta aí para fechar esse esquema é a forma. Porque para Platão, apenas a forma é que produz conhecimento. A forma, por outro lado, ela é inacessível apenas pelo intelecto. Portanto, ela é só acessível para as pessoas com qualificação para obtê-la, para percebê-la como tal. Percebê-la não fisicamente, mas percebê-la intelectualmente. E quem é capaz de fazer isso é o filósofo. Portanto, não há possibilidade de conhecimento sem o filósofo. O filósofo é o sujeito que é capaz de produzir essa recuperação da forma. E isso, então, mais tarde é repetido com toda clareza no mito da caverna, que está dentro da República, capítulo 7 da República, o mito da caverna, se eu não me engano. Não é? Ou seja, o que está aí é apenas mais uma demonstração da inviabilidade da mente humana, sozinha, racional, como procuradora e obtentora do verdadeiro conhecimento. O que o Platão quer fazer é só isso que ele quer contar para nós. Com isso, como é que ele faz isso? Faz um estilo brilhante, faz com diversos instrumentos de retórica e de argumentação filosófica, que é nos levar para passear nos jardins aparentemente floridos e nos mostrar que as flores são de plástico. Pela mão para conhecer os jardins floridos de cada uma dessas possibilidades. Só que quando a gente chega perto, a gente descobre que as flores são todas de plástico. Porque esse é o método que ele usa filosoficamente para nos ensinar. Ele faz com que a gente se entusiasme com um determinado ponto, um determinado assunto, e depois ele, no final das contas, nos passa a perna, nos dá uma rasteira e diz que aqui não dá para ir, não é possível ir mais. Por exemplo, quando ele diz assim para nós, a opinião verdadeira não pode existir, porque todas as opiniões são verdadeiras. Lembra no momento em que ele discute isso? Se é possível ter uma opinião errada sobre alguma outra coisa? Não é? E ele tenta, aliás, essa é uma velha tese, né? Uma velha tese grega, né? Aquela história de que ou você conhece ou não conhece. Você conhece, então você conhece, logo não pode ter opinião errada sobre isso, e se você não conhece, não pode ter opinião nenhuma. Então, como é que seria possível opinião errada? É claro que essa é uma tese meramente teórica, porque na prática está cheio de opinião errada, não é? Não está cheio de opinião errada, está cheio de opinião errada. No entanto, ela é teoricamente possível de se raciocinar assim. Mas daí diz assim Aristóteles para nós, Aristóteles, Platão, né? Diz assim, olha, mas peraí, mas se não há opinião errada, então a opinião, a tese, a crença de que algumas opiniões são erradas, também está certa. Não é? Quer dizer, a crença de que algumas opiniões são erradas é uma crença, então essa também tem que estar certa. Mas se essa está certa, ela entra em contradição absoluta com a outra que diz que não há opinião errada, todas estão certas. Mas uma mata a outra. Portanto, você não pode também ir por aí.
Vocês compreenderam o que ele faz? Ele tenta nos levar pela mão para os jardinzinhos todos de flores artificiais, flores de plástico. Quando a gente demora para perceber que é de plástico, mas daí a gente entende que é de plástico. E aí então ele nos leva para o outro jardim, diz, bom, talvez seja aqui a resposta. Passemos no próximo jardim e também não encontramos, e mais no próximo, e mais no próximo, mais no próximo, até que uma hora ele diz assim, olha, existo. Não sei mais o que dizer para você. Eu não sei porque ele nunca soube. Ele já nos explicou no começo do TT que ele é como a parteira, ele não tem o filho. O filho não é dele, o filho não sai dele, o filho sai da mãe. O filho sai da pessoa que produziu a ideia. Ele apenas cuida para que aquela ideia nasça bem. Ele não é dono da ideia, ele não produz as ideias. Portanto, não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo. Ele apenas entra no mérito daquilo que se está dizendo. A missão do dialético é fazer essa compensação. Logo, ele faz isso de um modo que vai desmontando toda a concepção que está ali, mas se você conhece a obra no conjunto da obra, se você conhece a obra de uma perspectiva mais ampla, você sabe que ele tem, obviamente, uma opinião sobre esse assunto. E que nessa altura em que ele escreveu o Teiteto, que é uma obra da metade da vida, ele sabia muito bem o que estava querendo nos ensinar. O que está querendo nos ensinar é basicamente a ideia de que a única possibilidade de ter conhecimento é você poder comparar aquilo que você vê com a forma. A forma é a única verdade que tem, é a única estrutura real na estrutura da realidade. E essa estrutura real chamada forma está aí para ser observada por nós, ou pelo menos com ou sem a ajuda de um filósofo. Mas nós não podemos anunciar no nosso próprio poder de observação. Nós não temos capacidade de fazer isso, mesmo que nós usemos a racionalidade para produzir esse tipo de análise, que é a terceira hipótese. Portanto, o Teiteto está errado na primeira hipótese, quando ele apenas nos conta coisas sobre o que é o conhecimento. Com isso não se faz nada, porque ele não está falando da coisa em si, está falando dos atributos da coisa, não está falando da ousia, está falando dos predicados da ousia, logo não adianta nada. Ele está errado quando nos diz que conhecimento é igual à sensação, porque o conhecimento não pode ser igual à sensação por várias e várias razões. Ele enumera uma meia dúzia, mais ou menos, que é a que eu lembro, sobretudo porque, se assim fosse, o conhecimento humano seria igual ao conhecimento animal e seria igual ao conhecimento divino, e estaria completamente inviabilizado como tal. Essa situação seria uma situação de absurdidade, não dá para concluir isso. Não é? E então ele diz assim, não, mas não é apenas a percepção, porque ele sabe que a percepção, ou seja, aquilo que você obtém pelos sentidos, não tem conteúdo semântico, não tem significado. Semântica significa significado. É apenas uma sensação, não tem significado nenhum. O significado é dado pela mente. Mas a mente e a percepção podem estar em desacordo. Tem um momento que ele discute isso, você lembra disso? Eu posso estar olhando para a Juliana e estou achando que eu estou falando com a Antônia, por exemplo, que eu conheço de outro lugar e que parece com você. Entendeu qual é o problema? Quer dizer, a minha mente tem um modelo que pode estar em desacordo com aquilo que eu estou percebendo, porque a minha mente não está obrigatoriamente em acordo com a minha percepção. Dizer que também isso é difícil de defender. No fundo, ele propõe essa hipótese, depois diz que é difícil de defender essa hipótese também, porque, afinal de contas, isso seria impossível de você aplicar esse tipo de dificuldade da matemática, por exemplo. Como é que eu explicaria o erro matemático por uma diferença entre percepção e sensação? Quando alguém erra uma conta, põe lá, 2 mais 2 igual a 8. Não está errada a conta? Está errada a conta. Como é que eu errei? Foi porque é uma diferença entre a percepção e digamos, o modelo mental, o que está dentro da minha mente, o modelo, a consciência que está na minha mente, e a sensação que eu tenho no mundo externo. Porque quando eu confundo você com outra pessoa, eu estou confundindo uma imagem que eu tenho na minha cabeça com a percepção que eu tenho de você agora. É isso? Isso é que gera essa confusão. Mas quando o engano é matemático, como é que eu posso explicar isso por essa dificuldade? Então, esse negócio de que o erro é apenas uma incongruência entre a percepção e a consciência, a imagem da percepção e a imagem da consciência também não se sustenta. Era só mais um jardim cheio de flores de plástico.
que nós achávamos que tínhamos descoberto, mas não era, só tinha folhas de plástico ali, não tinha mais nada. Logo, o conteúdo semântico é alguma coisa que ele imagina que possa salvar o raciocínio. Quando eu incluo a ideia da percepção, uma ideia de conteúdo semântico, eu passo a dar uma explicação para a percepção. Depois, os kantianos farão esse exercício de uma maneira completamente desnaturada, que é imaginar, então, que os conteúdos semânticos estabelecidos pelas tais das formas a priori, que são de determinados esquemas mentais que antecedem a própria percepção física, que dão origem à estruturação da realidade como tal. Portanto, para os kantianos mais tarde, esta ideia, que é uma ideia platônica, será completamente desnaturada e transformada, então, numa filosofia própria, a partir de Berkeley e depois Kant. Então, a dificuldade para entender esse plano. Por exemplo, se a gente pega uma pessoa que está com gripe, tá? Mas ela não sabe que está com gripe, ela vai para o médico e fala assim: estou espirrando, estou com dor no corpo e dor de garganta. O médico, ele é aquele que vai conseguir falar o seguinte: ele consegue acessar a forma gripe. Né? Ele analisa isso e fala assim: olha, eu consigo saber que você está com gripe. Seria esse um conhecimento platônico. Agora, para o kantiano, ele vai falar o quê? Que a gripe está na cabeça do médico e não está no paciente? Aí, para você entender essa diferença, vou explicar para vocês, que tem que tomar um cuidado enorme e não confundir idealismo do tipo platônico com idealismo do tipo hegeliano e kantiano. Porque, veja, durante a maior parte da filosofia, da história do mundo, da filosofia, havia uma divisão entre realistas e idealistas. O que é um realista? Um realista, como Aristóteles é realista, ele como achava o seguinte: achava que a realidade existe em si própria. Ela existe real completamente, né? Ela existe completamente, ela não existe, não depende da sua mediação. A realidade não é nós que fazemos, ela é sozinha. E o idealista é aquele sujeito que acha que a realidade está na mente da gente. Esse é o kantiano. Esse é o idealismo kantiano. Ele é contrário ao realismo aristotélico, por exemplo. Sob esse ponto de vista, Platão é realista. Compreendendo que Platão é realista desse ponto de vista? Porque Platão não acha que a realidade está na mente humana. Platão acha que a realidade está no mundo das ideias. Mas o mundo das ideias onde é que está? Em lugar nenhum. Muito menos na mente humana. Para Platão, as ideias existem, as coisas existem como formas ideais. E essas formas ideais não são desse mundo. É como se fosse de um mundo que apenas a mente acessa, um mundo inteligível. Como fosse um outro plano de realidade. Portanto, aqui você fala do mundo do sensível, o mundo das ideias ou formas, né? E o mundo dos princípios, como sendo os três mundos que constituem o modelo platônico. Há o mundo sensível, que é esse mundo que nós sentimos, tocamos e mexemos. Há um mundo chamado mundo das formas, que é o mundo onde estão os modelos para o mundo sensível, que já não está mais no mundo sensível, portanto não tem endereço, não tem como eu possa ir lá de nenhum jeito, a não ser pela minha mente. O único acesso que eu tenho a esse mundo sensível é pela minha mente. E há um terceiro mundo chamado mundo dos princípios, onde estão as condições metafísicas para que tudo para baixo possa existir. Esse é o modelo platônico de compreensão do mundo. Para o modelo platônico, comparado com esse conflito entre realismo e idealismo, o Platão é realista sob esse ponto de vista, porque de modo nenhum ele acha que o mundo das ideias está na nossa cabeça. Ele não acha isso de jeito nenhum. Portanto, é preciso tomar um pouco de cuidado quando chama Platão de idealista, de não achar que nós estamos falando do idealismo que depois passou a ter como nome principal o idealismo alemão, que é fundamentalmente Kant e Hegel. Eu ia falar Kant, já estava quase juntando os dois aqui, né, juntando Hegel e Kant. Não é? E eu já disse para vocês que quem é o inventor disso não é nenhum dos dois, é Berkeley, mas quando a ideia sai da ilha e passa para o continente, cai na mão dos alemães, ela transforma-se numa obsessão. E aí vira um problema. Até então não era por causa disso, porque ela era adocicada por aquela atitude de Ilhéu, né? O Ilhéu é sempre um sujeito com uma perspectiva de comunicações, né?
Mas o Léo é sempre sujeito com uma perspectiva de limitações que não tem o sujeito que não acha que o mundo não vai acabar nunca, que a Terra não acaba. O inglês tem o chama de wit, né? Wit, Que é uma espécie de humor. então, são os escritores mais engraçados que tem, que é o Chesterton, que é o Jonathan Swift, que é o Lawrence Stern, por exemplo. Há pouquíssima gente no Brasil assim. O maior caso é o Machado de Assis, que é o sujeito mais britânico como humor que nós temos aqui, é o Machado de Assis. Tem um humor impagável, genial, maravilhoso. Uma ironia, uma coisa irônica e sarcástica, finíssima, mas maravilhoso. O Machado de Assis é extremamente British, do ponto de vista do humor, que os outros países não têm. Os alemães não têm humor nenhum. Nunca esqueci aquela piada